Oi, Pois é. professora Simária, tudo bem? 25 com os profs, 25, várias turmas. 26, é pouco. Pouca Essas participação do médio. verdade. Então vamos lá. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Gostaria de receber aí um bom dia com a câmera e o microfone ligado de todos, né? Sentir um pouquinho aquele calorzinho humano da sala de aula. Quando a gente entra na sala de aula e cumprimenta, né, diz um bom dia e os alunos correspondem, então a gente já se sente, parece que o dia já começa bem, né? Então vamos lá? Um bom dia? Bom dia coletivo, dito aí com a áudio, com Bom o microfone dia. ligado. Vamos lá, pessoal. Bom dia, professor. Eu não vou ligar a câmera. Bom dia. Ana, né? Virada no Guedes sempre, né, não, Ana? Tudo bem, Ana, desde que diga um bom dia, aí já a gente sente um pouquinho, lembra Isso, já ajuda. né, de cada um aí, do Claro. rostinho de cada um, né? Então, pessoal, vamos dar continuidade aí à nossa atividade proposta pela área das ciências humanas aí do dia 23, né? Então, hoje seria uma aula aí para a gente trocar algumas ideias, né, para vocês tirarem as dúvidas, se tiveram alguma dificuldade em resolver, né, em responder ou de produzir o texto, em alguma leitura que não ficou clara, que vocês queiram aí comentar um pouquinho sobre. Então, a gente vai estar disponibilizando esse tempo, os profs vão comentar um pouquinho aí, né, sobre a proposta aí da disciplina de cada um, né, e antes disso, antes da gente de abrir para os profs comentar e depois para questionamentos, eu só queria ouvir de vocês aí como que foi esse projeto para vocês, o que vocês acharam, gostaram, não gostaram dessa proposta, né, que foi aí disponibilizada pela área das ciências humanas, né, dentro delas a história, geografia, sociologia e filosofia. Então, eu gostaria de ouvir de vocês como que foi. Vocês gostaram dessa atividade, né, acharam que está interessante, ou não? Eu tô observando aqui no chat, a Georgia colocou, prof, para clicar nos links das atividades, não dá certo para clicar. Especificamente, qual deles, Georgia, que você não conseguiu? Foi, porque assim, a atividade 1, né? Deixa o professor olhar aqui. Atividade 1 é apenas o Imperdoc. Então, atividade 1 é vocês manusearem a leitura do documento, né? A atividade 2 é participar das lives. Então, ele também não tem um link específico para vocês clicarem. Daí, a atividade 3 começa, né? Produção textual, clique aqui. E atividade 4, responda ao formulário, clique aqui. Mas se vocês não conseguirem clicar especificamente, vocês podem rolar a barra até o final da página, porque a atividade referente à produção textual, ele está lá no final. Daí vocês podem estar escrevendo a produção naquela caixa de texto e voltar na página superior e então enviar para nós, tá? Porque é só fechar, não precisa nem salvar, porque é automático. O que você digita ali no documento e cada um tem o seu, ele já vai salvar automático e vai enviar para nós, tá? Certo, Gi? Qualquer coisa pode chamar no WhatsApp que a gente vai orientando também, tá bom? E sobre o tema, pessoal, o que vocês acharam aí dessa proposta aí? Intolerância, xenofobia, preconceito? Acharam interessante? Vamos lá, vamos participar, falar um pouquinho, ou eles vão ter que falar um pouquinho. Bia, Oi, eu estava pensando, vamos colocar os slides e a gente vai interagindo com eles? pode O ser? que você acha? Pode ser? Pode ser. Vamos colocar então. Então, pessoal, assim, ó, essa primeira proposta, então, vai ser apresentar algumas imagens para a gente poder fazer uma conversa com vocês. E além dessa conversa também, a gente poder interagir um pouquinho sobre esse assunto, né? A questão da intolerância, a questão da xenofobia, a questão do desrespeito, que hoje está sendo alguns
focos bem específicos na sociedade hoje, né? E são polêmicas, e não só polêmicas, mas fatos também que estão ocorrendo, e a gente tem que começar a se questionar, né? Qual é o comportamento da sociedade em relação a tudo isso? Então, nós, professores, vamos apresentar para vocês algumas imagens para a gente poder, então, entender um pouquinho melhor disso tudo, né? Tá, Prof. Jonas, a Oi. lista da chamada vai ficar aberta para eles até que horário? O link da chamada, Isso. eu coloquei o link da chamada até as 20 horas Ah, tá. de hoje, mas eu acredito que vamos fechar antes, né? Isso, 10 da manhã, né? O da manhã eu vou fechar já às 11 horas, porque daí a gente define um prazo específico, né? Isso. Então, pessoal, lembrem de ir lá e registrar, tá? A presença de vocês hoje. A presença já está lançada, então é só vocês darem uma verificada que o professor já colocou para vocês lá também. Prof, estão todos visualizando já os slides? Sim. Então, né, o nosso projeto em si, né, esse projeto unificado que nós, professores da área das ciências humanas, estamos apresentando para vocês desde o dia 23, o objetivo é que a gente trabalhe um pouquinho mais sobre essas problemáticas da sociedade, né? O tema gerador, ou o lema, melhor dizendo, né? O lema desse projeto, então, é Somos um Só, e os 3 conceitos específicos, então, é intolerância, xenofobia e desrespeito, né? Que é os nossos conceitos aí que vão embasar esse conhecimento. Então, partindo desse princípio, né? Nós, professores, trouxemos algumas imagens, né? Então, essa primeira imagem aqui, ela vai refletir o quê? A intolerância religiosa, né? É um crime. Então, respeita a diversidade. Aqui, especificamente, muitas vezes a gente tem esse preconceito, né, em relação a outras religiões. Então, só a minha é a melhor. E a gente não pode ter essa percepção ou esse conceito, porque cada religião tem os seus dogmas, tem os seus devidos, né, ideologias, Crenças, né? tem que saber respeitar, né? Algum prof gostaria de comentar? Alunos, aberto para vocês, o que vocês consideram? Vocês conseguiram incluir também esse tema aí da intolerância religiosa no trabalho de vocês, na produção? Alguém queira comentar? Pessoal, vamos participar? Vamos lá? A Prof. Bia, se puder dar uma olhada no chat, porque eu não consigo verificar daí. Ah, tá. Uhum. Ou a Bruna também. A Ellen está dizendo que colocou alguma coisa na produção dela sobre intolerância religiosa. Intolerância, ótimo, que bom, então. Isso aí. E nós temos que adentrar um pouco nessas características, né? Porque vamos dar exemplo. Isso acontece em ambas as religiões, mas vamos falar das mais tradicionais, né? Essa questão, se eu sou da Igreja Católica, eu tenho aversão a pessoas que vão na Assembleia de Deus ou vão em determinadas outras religiões, né? A gente tem muito esse preconceito e eu vou utilizar o vocabulário que se fala, que eu já escutei várias vezes. Porque aquele fulano lá é crente, né? Então, isso já parte da intolerância da pessoa, né? É uma intolerância religiosa. E isso acontece também numa aversão, quando o professor fala para vocês, na questão do desrespeito também de quem é também dessa religião protestante, né? Que também faz parte da Assembleia, ou da Quadrangular, ou da Universal, da Renascer, entre outras religiões que a gente
já observou nessa esse vasto, essa múltiplo cultural religioso aí que existe no mundo, que faz parte também da nossa realidade. Então, existem muitas essas características, né, que a gente pode observar. Então, são coisas que vocês podem também estar explorando nessa produção, né, pessoal? E muitas vezes eu critico aquilo que eu não conheço, né? Muitas vezes eu, né, estou dentro ali da minha religião, ou sou católica, e acabo, não conheço as outras, então acabo criticando, né, falando mal, porque aquela, né, não é legal, porque, por exemplo, eu sou vizinha aqui de um centro espírita, né? Não conheço, mas respeito, né? Eu acho que é uma filosofia, é uma forma aí de acreditar em algumas, né, algumas crenças aí, e cada um aí tem que levar a vida conforme acha que é o correto, mas sem criticar o outro, né? Sem fazer o pré-julgamento, né? Sem julgar as pessoas. Procurar respeitar, né? Ou conhecer, né? O período que eu trabalhei em ensino religioso, né? Trabalhou muito as questões aí das religiões, conhecer um pouquinho sobre cada uma delas, né? Para poder respeitar, né? E assim, a religião, ela é muito voltada à cultura de cada povo. Por exemplo, nós aqui no Brasil, independente da gente ser católico, protestante, enfim, nós somos cristãos, a gente crê em Jesus Cristo. Isso é algo da nossa cultura. Agora, se a gente tivesse nascido, por exemplo, na Índia, a gente não escolhe onde nasce, né? Se a gente tivesse nascido, por exemplo, na Índia, a nossa religião seria o hinduísmo, e aquela seria a religião correta para nós, né? Então, não existe uma religião certa e uma religião errada. Cada religião ela é certa dentro da cultura em que a pessoa está inserida. Por exemplo, as pessoas que são descendentes de alemães, normalmente a religião mais comum é a protestante, né? Por causa do protestantismo, Martinho Lutero, o coreu lá na Alemanha. Então, cada religião, ela vem muito da sua origem cultural. O islamismo, né? Isso. A questão islâmica. Se eu tivesse nascido em um país onde a religião predominante é o islamismo, provavelmente eu seria islâmica, né? Então, é tudo muito cultural. E precisa haver um respeito muito grande, independente da religião. Isso aí. Alguém gostaria de comentar isso, pessoal? Que vocês já tiveram alguma experiência com essas questões, com a intolerância? O que vocês pensam sobre? Isso, queira compartilhar com nós aqui, professores, com o grupo, né? O que vocês consideram sobre tudo isso? Estão um pouco tímidos hoje? O que aconteceu? Então, ó, continuando aqui, também nós temos, né, por um mundo com menos dedos apontados e mais mãos estendidas, né? O que isso representa hoje, no nosso convívio, no nosso dia a dia? Isso, para mim, caracteriza muito, pessoal, já que nós estamos falando da questão do desrespeito, esses três fatores eu acho que se casam, né? São pontos bem primordiais para o nosso convívio. Porque quando fala, né, com menos dedos apontados, o que isso significa? É você questionar, você criticar, né? Fazer o pré-julgamento, né? Pré-julgamento, né? Uma frase muito dita é: nunca julgue um livro pela sua capa, né? É um ponto muito específico, é um ditado popular, né? Muito dito. Então, são coisas que a gente tem que parar e pensar. E mais mãos estendidas, o que quer dizer esse mais mãos estendidas aí? Hã? Ninguém quer contribuir hoje? Mais ajuda, diz a Ellen.
Ellen colocou mais ajudas. Ah, acho que estava lendo. Eu acho que com essa pandemia, né, com o coronavírus, eu pelo menos, né, me colocando aí como um exemplo, acho que a gente procurou colocar um pouquinho mais a mão na consciência, refletir um pouquinho mais sobre o que está acontecendo. Não é algo comum, normal, né? Então, acho que como já foi colocado, voltar ao normal vai ser um normal diferente daquilo que a gente já viveu antes. Com essa pandemia, a luta aí pela sobrevivência, né? Eu acho que com isso as pessoas acredito, né, que vão apontar menos os dedos aí e vão estender mais as mãos aí por né, lutar aí pela sobrevivência, ajuda, a solidariedade, ajuda ao próximo, né, a empatia aí, nos colocar no lugar do outro, onde muitas pessoas aí estão desempregadas, né, passando por uma crise financeira aí bem grande, outros perderam seus entes queridos, né, para esse vírus aí tão, né, destruidor. Então, acho que com isso eu acredito que a humanidade aí, né, a população mundial vai refletir um pouquinho mais sobre algumas atitudes aí que a gente vinha praticando, até mesmo no meio ambiente, né, que a gente acaba desmatando, queimando, né, explorando, né, a ganância, o poder, né, só em busca do dinheiro. Acho que a gente vai refletir um pouquinho mais sobre isso, e pelo menos eu espero que isso aconteça, né. Diz a Brenda, menos julgamento, né? Com certeza. Brenda, desculpa. E às vezes se colocar no lugar do outro, né? Refletir antes de julgar, se falar, né? Se fala muito, né? Isso, se colocar no lugar do outro, se fala, né? Muito, né? Se coloca no lugar do outro, mas assim, não está muito acontecendo isso, está antes sendo julgado, né? Então, procurar sempre se pôr, né, na questão ali, na xenofobia também, os refugiados, se estivesse no lugar deles, né, como seria, sempre, né, se colocar que a situação, às vezes, é bem... É bem aversa, né? Então, a gente se colocar, como diz a própria Maria ali, no lugar do outro. Será que nós fazemos isso, né? A partir do momento que a gente inicia um subjugamento, a gente se coloca no lugar do outro para poder também ter a outra versão, né? São questões bem questionáveis hoje, na sociedade em que vivemos. Ó, o próximo slide, então, aqui fala, né, do quando sua brincadeirinha constrange o outro. Não é só brincadeirinha, é desrespeito, né? E isso, pessoal, nós podemos perceber até dentro do espaço da escola, né? E acho que nós temos N exemplos disso tudo. Exemplo dessas características de desrespeito, a gente pode colocar até o bullying, né? O bullying também faz parte de uma característica que hoje é bem complicada dentro dos espaços escolares, né? E a gente acaba voltando naquilo que a prof. Maria Helena acabou de falar, o se colocar no lugar do outro. Tudo aquilo que eu não quero para mim, eu não posso fazer para o outro, né? Porque se isso me magoa, com certeza vai magoar a outra pessoa. E aí entra de novo a questão da xenofobia, né? Que é esse desrespeito por pessoas estrangeiras. Se eu fosse uma estrangeira em um outro país, como que eu gostaria de ser tratada? Então a gente tem que sempre se fazer essa pergunta. Aqui na nossa região nós temos muito haitianos, né? Então, será que o tratamento que eu dou para um haitiano, né? Aqui em Jaborá a gente tem vários, é aquilo que eu gostaria de receber no lugar dele? Então, esse questionamento é muito importante. E eu acho que é isso aí, viu, pessoal? E eu vejo muito, eu até na aula anterior eu acabei deixando para mim dar um exemplo que aconteceu comigo. Vocês sabem que eu fui viajar, né? Antes de iniciar esse isolamento social, enfim, nessa condição que nós estamos hoje.
Eu fui fazer um passeio, enfim, fui para a Argentina, que vocês sabem, já tinha avisado vocês antes de sair da escola, e bem no fim, quando voltei, nós já estava nessa situação. E quando a gente chegou lá, aconteceu várias questões, assim, que eu percebi que realmente o estrangeiro, ele tem ele é bem... As pessoas do país são bem intolerantes, e eu senti na pele isso tudo. Porque quando a gente chegou lá, tá, tudo bem, chegamos no aeroporto, tudo certo, fomos pro hotel, e quando, enfim, né, quando começou a surgir as notícias lá na Argentina, que a gente estava em Buenos Aires, o pessoal começou a olhar com algumas caras diferentes para nós. E isso tudo me constrangiu. Me constrangiu muito, porque a gente olhava para um lado, um argentino estava olhando com cara feia para a gente. E entrava num restaurante, aquilo já estava meio assim, sabe, meio encucando. Quem será esses abençoados aí de fora, né? Então, eu passei na pele esse constrangimento, essa intolerância do outro, né? De pensar, meu Deus, são de fora, devem estar trazendo coronavírus. E até o próprio pessoal do hotel fez também essas caras e bocas, e até no tratamento a gente conseguiu observar bastante o desrespeito, né? A falta de compreensão das coisas. Então, muitas vezes, eu me questiono também, até que ponto nós temos conhecimento para entender e conseguir se colocar em tudo isso, né? Então, são questões bem específicas também. Vamos para a próxima imagem, então. Ó, exatamente o que nós já estávamos falando anteriormente, né? A questão do bullying. Então, uma palavra inofensiva capaz de acabar com uma vida, e a gente pode com isso. A gente pode fazer com que isso não aconteça, mas a gente sabe que isso procede, né? Deixa marcas profundas, né? A pessoa, né, no futuro aí pode ter problemas, né, dificuldades aí em se expor, né, falar em público, né, tudo devido a esse bullying que sofreu aí, ou na escola, ou na vida, né? Então, deixa marcas aí, muitas vezes, que são difíceis aí de superar, né? Uhum, com certeza. Professor, Oi, fale, Nauana. Eu no acho meu que é ponto, você. no meu Sim. ponto de vista, muitas pessoas só vai aprender a respeitar o outro, ou por religião, por cor, ou, enfim, sexo, quando ela passar pela mesma dor do que aquela pessoa, ou quando um parente dessa pessoa sofrer a mesma coisa. Isso. Com certeza, concordo com você, Nauana, porque assim, ó, muitas vezes a gente tem que passar a situação para a gente poder entender e poder se colocar no lugar do outro e poder pensar, meu Deus, eu estava julgando sem entender, né? Então, concordadíssimo com a tua fala, Nauana, no teu ponto de vista, porque isso agrega muito, né? E essa questão de raça, de credo, né, que é a religião, orientação sexual, são fatores que hoje são bem discutidos e bem ofensivos na sociedade, né? Concordo com a Nauana, né, com os professores aí, mas eu acho que a gente precisa mudar isso, né? Não é só, né, passando por isso que eu tenho que refletir antes de ter uma atitude, né? Então, acho que a gente precisa mudar essa mentalidade, né? Isso aí. Primeiro de tudo, é a mudança da mentalidade, né? Prof, ontem... Oi, prof. Tá travando. Prof, estão escutando? Sim. Sim. Deu uma travando. Mas pode falar, porque consegue tudo. Acho que é uma panela de pressão, prof. Eu ia dizer, você não a chaleira. É, a chaleira. A chaleira.
tô escutando minha Diz a irmã. Isabelle Ribeiro, e muitas vezes as pessoas de tanto sofrer bullying podem até tirar sua vida. Verdade, Isabelle. Muitas vezes a pessoa acaba cometendo aí o suicídio em função, né? Tirando sua própria vida para parar de sofrer muitas vezes, né? Isso. Então, por isso que, como eu comentei antes, a gente precisa mudar essa Ontem, mentalidade, né? Respeitar o outro, nos colocar no lugar do outro, né? Só que muitas vezes as pessoas não fazem isso de tentar se colocar no lugar do outro. Daí, por isso, acontece muitas coisas nesse caso que a Com Isabelle falou. certeza. Pode ontem falar, na professora Simara. Tá bom. Ontem, na aula que a gente teve com o Cauê, que a gente estava debatendo esse assunto, que a gente fez as atividades da matéria, ele fez uma fala bem importante, que ele falou assim, ó, ai, prof, olha que uma pessoa, quando é ignorante e quando ela não tem uma mente aberta, dificilmente, prof, ela vai mudar de opinião. Como é um fato muito real, assim, né? Então, assim, às vezes, quando sofre com ela, talvez ela mude, mas se ela tem essa mente aberta, se é uma pessoa ignorante, dificilmente ela vai mudar a postura, ela vai defender a sua opinião, né? Então, essa foi uma colocação do Cauê. Olha só que forte, queria compartilhar Meu com você. Deus, muito interessante. O Cauê é tudo de bom, né? Ele é muito reflexivo, ele pensa muitas coisas ao mesmo tempo e sempre embasado, assim, ele é. Acho que ele nem está participando hoje, não sei o que deu. Senão ele estava aí questionando nós também. Que pena que ele não está. Olha, nós temos então, continuando a nossa discussão aqui, né, pessoal? A gente tem uma imagem aqui também da falta de respeito, né? Com as próprias pessoas que têm condições que precisariam ter mais cuidado, né? Os idosos, as grávidas, né? Pessoas aí que têm Especiais, né? condições mais vulneráveis, né? Ou especiais também, mas que muitas vezes isso passa em um detalhe mínimo, mas que isso tem que ter uma reflexão muito grande, né? A gente pode ver que ali nós temos jovens sentados e as pessoas que precisariam estar mais acomodadas, que são vulneráveis, estão de pé ali sofrendo também. E isso acontece muito, gente, principalmente em cidade grande, né? Essa falta de respeito acontece diariamente, né? Com certeza. Falta diariamente. Isso a gente percebe bem, agora até que não tanto, né? Porque agora então a questão do isolamento, né? Mas antes, em fila de mercado, tem fila, né, para gestante, para, né, especiais, fila especial, mas não, a pessoa está sempre com pressa, sempre dá um jeitinho, né? E as pessoas que precisam realmente sempre ficam para trás. Fila de banco também, isso, nossa, a gente percebe muito, né? Até a questão do estacionamento, né? Onde as pessoas, né, acabam colocando seu carro nas vagas dos idosos, dos cadeirantes, né, dos especiais. Então, isso é um desrespeito, né? Sim. Os exemplos de desrespeito são inúmeros, né? Se a gente parar um dia para observar, são vários. O que a gente tem que pensar é, desses exemplos de desrespeito, quais deles eu pratico? Será que eu pratico algum? Será que eu preciso mudar alguma coisa? Será que eu preciso rever os meus atos? Esse tipo de reflexão faz com que a gente cresça, engrandeça o nosso ser, para a gente poder ter uma vida em sociedade melhor. Porque os problemas dentro da nossa sociedade são inúmeros, são incontáveis. E quem causa esses problemas são as próprias pessoas, né? Então, eu tenho que pensar o que eu posso fazer para melhorar minha convivência em sociedade. O que eu posso fazer para ser exemplo para outras pessoas, né? Não é porque o outro faz que eu tenho que fazer também. Não é porque o outro estaciona em vaga reservada para idoso, para deficiente físico, que eu tenho que ir lá estacionar o meu carro também. Não é porque o outro está sentado em um ônibus cheio de gente, numa vaga para passageiros especiais, que eu tenho que sentar também. Eu tenho sempre que pensar
naquilo que é melhor para as pessoas, naquilo que é correto. E a gente sabe que nem sempre a gente faz. Por isso que essa reflexão é muito importante. Isso aí. Somos todos iguais, xenofobia não, né? Essa imagem, então, representa todas essas características específicas aí, né? A diversidade, mas A por dentro diversidade. somos todos iguais, né? Todos iguais, com certeza. E temos que saber lidar com tudo isso, né? Temos que entender o outro e conseguir lidar. Lidar com a diferença, com a diversidade. Embaixo da pele, todos somos iguais, né? Não importa a cor, a etnia, né? Nada. Somos de uma mesma raça, né? É a raça humana. Isso aí. Pessoal, vamos comentar, vamos socializar, vamos participar. Essa aula é para essa reflexão, não só dos profs, mas de vocês, né? Vamos colaborar aí. Fazer o seu comentário, pode ser ali no chat, que desde que acaba socializando com todos. São 42 pessoas participando da aula, né? Vamos contribuir aí, fazer a sua contribuição. Essa imagem aí é bem interessante, né? A discriminação racial. O cérebro ali, né? O negro, o branco, o asiático, do mesmo tamanho. O racista, pequenininho, né? Então, aí é como foi colocado antes, né? A mente que não é aberta, né? A mente pequena, né? A mente pequena. E independente da cor, gente, todos temos a mesma capacidade, né? Isso não pode ser determinante, a cor não pode ser determinante por N motivos que vá definir qualquer coisa ou status social. Então, a gente tem que prestar atenção muitas vezes nisso também. Todos temos a mesma capacidade, ou todos temos os mesmos direitos, né? A Constituição já diz, né? A número 1 já diz, todos somos iguais perante a lei. Todos somos iguais perante a lei. Então, né? Isso parte de cada um, como diz a Prof. Bia. A mudança vem de cada um de nós, né? Não é esperar que aconteça alguma coisa com nós, né, com alguém da nossa família, para a gente ter essa mudança, né, para a gente mudar a nossa visão aí. Julgar menos e estender mais a mão, né, ao Isso aí, próximo. com certeza. Campo de refugiados. Opa. Essa imagem aí é para a questão né, de se colocar um pouquinho no lugar do outro, ver como, né, eles passam por dificuldades, por problemas, né, mas que estão ali firmes, né, e sem fazer pré-julgamento, críticas. Isso. Uma pergunta que eu quero colocar para vocês, e que fique, não é uma pergunta para que seja respondida, mas para que vocês comecem a entender e reflitam. Vocês sabem o motivo do porquê dos haitianos no Brasil? É uma pergunta que deve ser pensada, né? A gente sabe realmente o motivo que eles estão aí? O porquê eles estão no Brasil? A Prof. Bruna talvez queria comentar essa parte aí, que a Bruna é bem dominante no conteúdo, né, Bruna? Assim, pessoal, isso, Vitor, é um terremoto no Haiti. O Haiti, ele é um país que ele foi colonizado por franceses. Ele não fica na África. Muitas pessoas acham que o Haiti fica na África. Não. O Haiti fica na parte central da América, na América Central. Ele é uma pequena ilha, é um país bem pequenininho, mais ou menos do tamanho de Santa Catarina, talvez um pouquinho maior que isso.
O Haiti, ele foi um país então colonizado pela França. A França, o único interesse que ela possuía era de levar negros para escravizar lá e de retirar, se eu não me engano, era fumo que eles plantavam cana-de-açúcar. E houve uma revolução negra dentro do Haiti que tornou o Haiti independente da França e foi, então, comandado por negros. Só que numa extrema pobreza, porque era um país escravo, e que não tinha relações econômicas com outros países, então eles não tiveram como crescer economicamente. E a pobreza lá sempre dominou. Mesmo antes do terremoto, as crianças comiam baro, faziam um bolinho de baro para comer. Então, uma pobreza que a gente não consegue nem imaginar. E aí, em 2010, ocorreu um terremoto. E esse terremoto, ele destruiu o país inteiro. Então, vocês imaginem um país pobre, extremamente pobre, e que é destruído por um terremoto. Então, não teve mais condições das pessoas viverem ali. E aí, elas tiveram que partir para outros países. Na época, existia eu não lembro o exato nome, mas pessoas do Exército Brasileiro que estavam lá numa campanha da ONU para ajudar as pessoas. E em 2014 haveria a Copa do Mundo no Brasil. Então estava precisando de muita gente para trabalhar na construção civil aqui. Então o fato de terem pessoas do Exército numa missão da ONU lá no Haiti e o Brasil está precisando de mão de obra para a construção civil por causa da Copa do Mundo, atraiu haitianos aqui para o Brasil. Então, foi por isso que nós, hoje, temos muitos haitianos vivendo aqui, por causa dessa amizade do Brasil com esse país. Então, se eles vêm para cá, se eles abandonam a família deles lá, é porque eles precisam, é porque eles não têm mais condições de viver naquele país. Eu conheço um haitiano aqui, é difícil a gente se comunicar, porque a língua deles ainda é bem enrolada, né, o português, por causa do francês, mas ele veio para cá já há muitos anos. Ele tem hoje uma filha de 18 e outra de 16 que estão no Haiti, e que ele nunca mais viu. E o sonho dele é de trazer essas meninas para cá, para poder ficar junto dele. Ele já fez trabalho escravo dentro do Brasil, ele trabalhou em cidades de Minas Gerais, São Paulo, trabalho onde ele não recebeu remuneração, até que surgiu a oportunidade de ele vir para Santa Catarina. E até ele comenta que o sonho dele é construir uma casa aqui em Jaborá, porque ele encontrou qualidade de vida aqui. Então, essa é a importância. Sempre tem lugar para mais um. Não é que os haitianos estão tirando a mão de obra do brasileiro. Eu sempre falo, se eu sou brasileiro, tenho nacionalidade brasileira, tive acesso a uma escola pública e eu não consigo competir por uma vaga de emprego com um haitiano, que é estrangeiro, que fala outra língua, então a culpa é minha, não é dele, né? E assim, pessoal, os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul hoje são os que mais possuem refugiados haitianos no Brasil, porque há oferta de emprego. E eles trabalham naquilo que o povo brasileiro normalmente não quer trabalhar, que é onde? Nas agroindústrias, carregar frango, no serviço pesado. E eles estão ali disponíveis para tudo, porque eles não tiveram essa oportunidade no país deles. É isso, professor Jânio. Ótimo. E daí, para a gente, então, encerrar essa parte de discussão mais pontual sobre esses conceitos, né? A última imagem, então, representa essa união coletiva, que é necessária, né? Que a gente consiga, eu acho que é a junção de todas essas falas que foram feitas aí por vocês, alunos, nós, professores, e que esse apanhado de mão aí representa muito. É um gesto simples, mas de união, né? Que somos um só, né? Que somos um Não só. importa a cor, a etnia. Isso aí. A nacionalidade da pessoa, né? Principalmente essa questão da nacionalidade, porque está mais vinculada à xenofobia, né? Então, a gente tem que entender isso também como uma característica bem predominante, né? Desse fator. Então, pessoal,
a parte, então, dos slides, né, nessa primeira parte de discussão seria isso, nesse primeiro ponto. E a gente quer saber de vocês, então estamos abrindo esse restante da aula para a gente entender, saber se vocês têm algum ponto específico, alguma coisa que vocês encontraram no trabalho que vocês não estão conseguindo fazer, né? Algum texto que vocês não conseguiram abrir no Imperdoc, podem nos questionar aqui que a gente está aberto para isso, né? Para a gente conseguir se ajudar e saber o que que aconteceu. Até, professores, eu tenho a primeira 1 da manhã só, né? Não tenho as outras turmas, é da professora Bruna em Geografia, né? E eu estava olhando aí ontem no Google Sala de Aula e apenas da primeira um trabalho retornou, né? Não sou eu que vou fazer a correção, acho que vocês observaram, a gente está fazendo uma divisão aí na correção, então os professores vão estar dividindo as turmas para fazer a correção, e, assim, só um trabalho já retornou. Então, eu acho que já tiveram uma semana aí para estar produzindo, né? Fazer a leitura do material, né? Já iniciar aí a produção textual. E também o formulário, né? Que precisa responder. Então, eu acho que, pessoal, vamos lá, vamos trabalhar. O ano letivo depende disso, né? Se vocês hoje têm alguma dúvida, querem contribuir, né? Com algum comentário, muito interessante, a gente está aqui para isso, né, mas não esquecer que o nosso ano aí depende dessas atividades aí enviadas, postadas por vocês, né, a frequência e a nota, né. E puxando esse gancho da prof, eu digo que eu sou responsável pela terceira 2 da noite. E, por enquanto, eu só recebi 5 trabalhos. Eu não corrigi nenhum deles ainda, mas eu só recebi 5 trabalhos dos 32 que eu preciso receber. Então, são bastante trabalhos ainda pendentes, né, pessoal? Ainda nós temos uma semana, claro, ainda tem tempo, dá tempo de vocês construírem uma coisa muito bem elaborada, muito bem feita, mas precisa de ter também essa questão pontual de vocês, né? Que vocês adentrem e consigam responder as atividades específicas, tá? Outra coisa é o plágio, né, pessoal? Cuidem, é crime, Isso. não pode. Então, um texto lá, algum comentário que vocês buscaram na internet, então, pode auxiliar vocês na construção, na elaboração dessa produção textual, mas jamais fazer uma cópia, né? É crime. E até porque a gente vai estar observando isso aí, né? A gente vai estar cuidando essa questão aí também. Isso mesmo, prof. Bea. E, Vitor, você colocou num texto que está confuso. Qual seria esse texto? Escreve aí para nós, para depois a gente dar uma olhada e qualquer coisa arrumar. Tem um texto que substituiu a palavra como. É essa, Bruna, que tu falou? Isso. Ah, tá. Só diga para nós qual é o texto. Pessoal, outra coisa, também dei uma olhadinha, né? E a mesma coisa que o professor Jonas falou, a professora Beatriz também, poucos de vocês já fizeram atividade, e a gente tem mais uma semana, né, para concluir. Semana que vem tem que estar entregue, então não percam tempo. E uma coisa que eu queria frisar, lá para a produção de texto tem 4 questões. As respostas para essas 4 questões estão todas no Hiperdoc. Tem o vídeo, tem os textos que embasam. Mas procurem usar aquelas 4 questões para orientar a produção textual de vocês, tá? Ela tem que ser desenvolvida em cima daquilo, e da opinião de vocês, é claro. Mas leiam bem o texto, assistam o vídeo, que vai ajudar vocês a produzir. E lembrem que é uma redação, então tem que ter um parágrafo introdutório, tem que ter o desenvolvimento e o fechamento do texto de vocês. O último parágrafo tem que ser conclusivo. Vocês não podem terminar o texto solto, tá? Do nada termina o texto, não. Coloquem lá a opinião de vocês, daquilo que vocês entenderem. É bem importante para que fique uma produção textual bem feita. Tá bom? Então, né, pessoal, assim, ó. Ele colocou o título ali, Bruna. Brasiliano pode ser hostilizado porque viajante diz profissional. É da notícia, Jonas. Da notícia, né? É da Sim. notícia. Essa parte do texto é uma notícia
que foi colocada ali para vocês. Então, provavelmente, esse erro de escrita foi feito na notícia mesmo, né? Porque a gente só fez a gente só trouxe a notícia para o Hiperdoc. Então, da mesma forma que estava lá, a gente trouxe ali, tá? Então, a gente não modificou, porque modificar o texto, a gente não pode fazer isso, né? Porque tem uma pessoa autoral que fez esse texto. Então, a gente também tem que tentar compreender o sentido que o autor quis dizer com isso, né? A gente tem que ter essa versão ali de entender, certo? O Jefferson colocou, tem que ser em terceira pessoa, o texto, de preferência, né? Porque é uma redação, e aí vocês aproveitam para treinar para a redação para o Enem, né? Também em terceira pessoa, então façam isso. Com certeza. E utilizem, né, gente, assim, ó, concordo com a Prof. Bia, concordo com a Prof. Bruna, cuidem muito com a questão de plágio, tá? Textos copiados e colados da internet, tá? A produção é da autoria de vocês, tá? Tem que utilizar o vocabulário de vocês, o que vocês têm o conhecimento, né? Então, por isso que tem toda uma leitura prévia, antecipada, para daí sim vocês fazerem a produção, tá? Para vocês adquirirem primeiro o conhecimento e daí começar. Então, utilizem isso a seu favor, tá? E não utilizem textos. Não pode, a leitura, eu acho que assim, a produção, obviamente, vai compreender tudo isso, né? Vocês vão poder utilizar citações, enfim, mas assim, na íntegra, não, né? Então, embasem do conhecimento que vocês têm prévio para produzir esse texto, tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Cri-cri? Hein, povo? Pessoal, outra questão seria as atividades aí, que é a primeira que eu trabalho, né? Tem alguns alunos que não entregaram, então só aproveitando aí, que ou façam, né? Tem alunos que estão devendo atividade a primeira, segunda, terceira semana, então vamos lá fazer, né? Para que a gente fique tudo certinho ali, né? E vocês tenham a nota de acordo com a atividade que vocês fizeram. Qualquer dúvida pode estar chamando a gente também né, nos grupos aí, no privado, a gente auxilia. Mas seria a aula hoje para isso, né, profs? Para tirar as dúvidas. Mas pelo jeito tem poucas dúvidas, né? Acho que não temos dúvidas, né? Tudo entendido. Pelo jeito. Pessoal, e assim, ó, eu peço que vocês encarecidamente assinem a lista de presença de vocês. Não esqueçam disso. Eu sei que aqui tem várias turmas de vários turnos, né? Então, manhã, tarde e noite. Por isso que o professor abriu a lista de presença para todas as turmas do médio, mas ele vai encerrar agora às 11 horas, vai abrir à tarde de novo, no horário específico da aula da tarde, e vai abrir de novo no horário específico da aula da noite. Porque eu sei que existe uma transição aí que vocês podem estar participando de uma das 3 aulas que tem no dia, tá? Mas a gente vai abrir em momentos específicos para que vocês possam estar assinando a presença, tá ok? O Vitor pediu se é para colocar a opinião dele no texto, com certeza. Uhum. Dentro de todo o embasamento teórico que a gente colocou ali para vocês no documento, vocês vão colocar a opinião de vocês. Em terceira pessoa, mas a opinião de vocês, sim. Isso aí. Mais alguma dúvida, povo? Alguma coisa específica que queiram perguntar? Se possível, da próxima vez que for colocar texto, não deixar a caixinha em volta, vai ficar bem complicado para você alterar e adicionar alguma coisa ali. Como, Magda? Não entendi, desculpa, deu um entrave na tua voz. Pelo que eu entendi, Jonas, é na caixinha do texto. No fim do documento foi deixado a caixinha para eles fazerem o texto dentro. Aham, sim. Deve estar tendo alguma dificuldade com isso.
de na próxima vez não deixar essa caixinha, né? Não deixar a caixinha. Viu, Magui? Se você quiser, você pode deletar essa caixa de texto, tá? Você pode excluí-la, porque o documento a gente disponibilizou um para cada um. Então, o que você vai manusear, você pode deletar do teu e digitar o texto, normal, tá? Então, se você quer fazer isso, pode, sem problema nenhum, tá? Para facilitar na formatação, eu entendo você. Isso aí. Pessoal, mais alguma... Oi? Consegui tirar aqui, eu nem tinha tentado tirar antes. Ah, tá, que bom, então. Que bom mesmo, porque daí isso vocês podem estar manuseando na hora de digitar, tá? Pessoal, então, mais alguma dúvida? Tranquilo? Tudo certo? Pelo jeito, né? Acho que sim. Eu acho que está tudo tranquilo. Então, pessoal, qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Agradeço pela presença de vocês, tá? Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem. Nós estamos num momento um pouco mais, agora mais pontual da pandemia, né? Que está aumentando os casos na nossa região. Então, a gente tem que ter todo o cuidado possível, tá? Então, a gente pede encarecidamente que vocês se cuidem, tá? Vocês se cuidando, vão estar cuidando de nós também, que estamos aqui em casa, por vocês, tá? Então, fiquem bem e nos vemos na próxima terça-feira com a entrega da atividade e o lançamento da atividade da semana 6, tá bom? Beijão a todos. Beijo a todos, fiquem bem, fiquem em casa. Qualquer dúvida, é só chamar. Tenha uma Isso aí. boa semana, pessoal, bons estudos. Tudo de bom para vocês. Até terça-feira que vem no nosso próximo encontro. E qualquer dúvida, sabem onde encontrar a gente, né? Pelo WhatsApp. Isso aí, então, uma boa semana, fiquem bem, se cuidem, como o Jonas disse, né? Está aumentando os casos, procure se cuidar. E até a próxima semana. Até, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.